está começando o Multiplix Notícias à semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. Nesta época do ano, os registros de queimadas aumentam em todo o país. Aqui na região serrana do Rio não é diferente. E o problema é que, na maioria das vezes, essas chamas se iniciam por intervenções humanas. Neste ano, o período de queimadas começou a ficar intenso no mês de julho, em toda a área de atuação do 6º Grupamento de Bombeiros, que compreende 10 cidades da região. Já são mais de 154 casos registrados e 250 mil metros quadrados de área destruída. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, só aqui no município já são mais de 120 mil metros quadrados de área queimada. No total, foram registrados 112 casos. O de maior proporção aconteceu aqui, no bairro Suíço. Nós tivemos uma pessoa que colocou fogo em um lixo na base de uma área de aclive, e esse fogo ele propagou em grande intensidade e quase destruiu uma residência. Queimar lixo doméstico na natureza é uma das causas mais comuns de incêndios. Mas, além desse, outros fatores também provocam as chamas nesta época do ano. Esses dias a gente conseguiu verificar bem perto aqui do quartel, em um cônego, 2 balões. Como essa ação ela é prevista, ela é tipificada na Lei de Crimes Ambientais, então a gente tende a ter esse entendimento. É a ação humana deliberada, criminosa, que provoca esses incêndios. No fim do mês passado, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro disponibilizou uma aeronave para auxiliar no combate às queimadas. Com o recurso, é possível a identificação precoce do incêndio. Nesse gancho da rápida intervenção, a aeronave também é muito importante, porque a gente pode transportar as equipes diretamente ao ponto. Em locais principalmente de difícil acesso, nós temos a possibilidade de empregar o que a gente chama de helibalde, que é a própria aeronave realizando o combate. Além da ação do Corpo de Bombeiros, é muito importante que a população faça a sua parte. Todos nós temos que ter esse pensamento ambiental. A gente não deve realizar queimadas, a gente não deve realizar ações, por exemplo, clássicas em determinada época do ano, como soltar balões, e a gente precisa denunciar, a gente precisa coibir esse tipo de ação. Após a publicação da matéria, o 6º Grupamento registrou mais um incêndio de grande proporção, dessa vez no distrito de Amparo, no limite entre Nova Friburgo e Bom Jardim, que queimou cerca de 200 mil metros quadrados, praticamente dobrando o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Ainda sobre meio ambiente, a UF de Nova Friburgo está há 10 meses realizando o projeto Reciclotron, que recolhe e destina de forma correta os lixos eletrônicos. Neste período, cerca de 2 toneladas de resíduos eletrônicos já foram recolhidas na cidade. Saiba como fazer o descarte certo desses materiais na matéria a seguir. Para muita gente, isolamento social foi tempo de fazer aquela faxina e descartar objetos, como é o caso da Raquel. Durante a quarentena, eu fiz algumas arrumações no meu quarto e encontrei um pouco de lixo eletrônico. A gente sabe a importância de não fazer esse descarte inapropriado, de não jogar junto com lixo comum. Então, a gente acaba guardando mesmo. Durante a quarentena também, o meu micro-ondas estragou e ele está encostado, a gente não sabe onde vai descartar. Até porque ele é pesado, então não tem como levar em algum lugar. E a situação se estende em todo o país, que é considerado o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina, segundo o relatório divulgado pela PACE e pela Coalizão das Nações Unidas. Mas o que fazer com o lixo eletrônico? Em Nova Friburgo, o projeto Reciclotron recolhe esse tipo de resíduo. Restos de computador, de carregadores, muitos celulares, cabos, impressoras velhas e até mesmo notebooks, tablets, enfim, todo esse tipo de produto vai se acumulando na casa das pessoas. A gente notou aqui pelo Reciclotron, nós notamos um aumento na demanda espontânea, quer dizer, as pessoas voluntariamente fazendo contato e buscando. E agora, o que eu faço? Como eu descarto? O projeto é uma iniciativa da Universidade Federal Fluminense, criado em outubro do ano passado. De lá para cá, já foram recolhidos mais de 5 mil itens, que correspondem a cerca de 2 toneladas de lixo eletrônico. Eles podem ser descartados ou reaproveitados. Nós temos um
um programa de inclusão digital que é associado a essa questão da coleta. E a inclusão digital, ela basicamente significa o seguinte: olha, às vezes tem um produto aqui que não tem mais utilidade para mim, porque eu preciso de outras coisas, a tecnologia evoluiu, eu troquei porque preciso trocar. Mas aquele item continua funcionando, entende? E aí ele pode ser útil para alguém. Quando os itens não são reutilizáveis, eles são encaminhados para um local seguro. Aí a gente realmente encaminha para um setor que está habilitado a trabalhar com isso até dar a destinação final, que é uma destinação segura desses produtos. Durante a pandemia, o ritmo de coleta diminuiu, mas o Reciclotron continua na ativa. Durante esse período, o descarte está sendo feito através de agendamento. Nós temos um link onde a pessoa pode fazer um contato prévio, informar que tipo de produto deseja descartar, e aí a gente pode fazer, então, um agendamento dessa coleta, né? A gente faz a identificação do que é que as pessoas têm, e aí a gente informa se pode e quando pode levar isso lá. O descarte responsável é extremamente benéfico e importante nesse momento. Por falar em eletrônicos, estamos mais do que nunca no momento digital. E esse processo foi acelerado devido às várias restrições por conta da Covid-19. Aqui em Nova Friburgo, o curso técnico de produção de moda foi feito por ensino à distância. E os estudantes já pensam numa carreira de sucesso. Confira. Profissionais criativos estão cada vez mais ganhando visibilidade no mundo fashion. Por isso, nós viemos até esse espaço conhecer um pouco mais sobre o curso de produção de moda e saber como ele vem se adaptando a essa nova realidade. Que é um curso técnico que trabalha competências de fotografia, de produção de evento, trabalhar dentro das redes sociais, promover o produto que está pronto dentro da empresa e promover a venda. Esses alunos chegam ao mercado cheios de energia e num momento muito propício, onde o digital é a grande sensação e as empresas que se digitalizaram são as que estão se mantendo competitivas no mercado. Antes mesmo da pandemia, a escola já focava no modelo digital. Segundo a instrutora Aldi Carrilho, as plataformas online foram fundamentais nesse momento de isolamento social. A gente adotou várias plataformas como Canva, como Instagram, WhatsApp, todas elas nos ajudaram a concluir as aulas de uma forma positiva. Mesmo no formato EAD, as aulas práticas não foram afetadas. A parte prática nesse sentido foi através de simuladores de fotografia, usando mesmo a plataforma de apresentação, criando portfólio. O nosso projeto final do curso teve uma vertente assim fantástica, que é uma realidade que as empresas precisam, né? Os alunos receberam peças que estavam paradas, perdidas no estoque, e essa empresa possuía várias partes de cima e não sabia o que fazer com elas e não está em momento de investir. E os alunos tinham que produzir, fazer produções para vender essas peças. A moda foi um dos setores mais impactados durante a pandemia, com uma redução de até 90% do faturamento. Por outro lado, entre março e abril, o consumo online teve um crescimento significativo. Mais de 100 mil lojas virtuais foram abertas em todo o país. Com o foco nessa nova era digital, Beatriz decidiu cursar produção de moda. A gente tem muito a acrescentar, porque a maioria das empresas de Friburgo ainda não trabalha bem a rede social, a produção. Na maioria das vezes eles vão se virando, dando um jeitinho, mas não tem um profissional para ajudar. Assim como ela, Pedro se interessou pela área e hoje vislumbra uma carreira de sucesso. Eu quero ter minha própria marca, quero crescer cada vez mais no ramo da moda e me especializar e criar coisas novas, entendeu? Trazer essa perspectiva diferente ao mundo. Uma outra fase importante dentro da indústria da moda. A escola se reinventa e a indústria também se reinventa. Então, isso tudo junto é muito motivador, esse desafio da inovação. Depois de um longo período de restrições por conta da pandemia, aos poucos as pessoas vão voltando para as academias e para as atividades físicas. Mas com tanto tempo parado, esse retorno precisa ser gradual para evitar lesões e não comprometer a saúde.
Com a flexibilização das academias, o povo quer correr atrás do prejuízo. Mas a dica é não exagerar nos exercícios. Essa academia de crossfit no bairro Olaria, em Nova Friburgo, está atenta a esses cuidados. As pessoas não podem querer recuperar o tempo perdido na quarentena, retornando na mesma intensidade que faziam antes. A gente está orientando os alunos com treinos mais curtos e de menos intensidade, para que eles possam retornar o seu ganho de força, ganho de flexibilidade, retornar o seu condicionamento físico. Até quem aproveitou a quarentena para se exercitar em casa deve ter atenção. Por mais que ele tenha conseguido manter o treino em casa, a gente tem outros recursos para usar dentro da academia. Por mais que ele tenha treinado, não é o mesmo treino que era anteriormente. Então, facilita, porque ele já estava treinando, não está totalmente sedentário. Mas, de qualquer forma, a gente tem que dosar o treinamento também. O retorno das atividades físicas precisa ser gradual para evitar diversos tipos de lesões. É muito importante respeitar os limites do corpo, diminuir o peso, fazer exercícios mais curtos e correr distâncias menores. A gente deve dosar o aeróbico, o dinâmico e também o isométrico, que é a musculação. Esses 3 conjuntos de atividades físicas, você não precisa procurar um médico, tá, para retornar. Um profissional de educação física, ele está apto a ir gradativamente, né, retornando com essas atividades de forma lenta e gradual, para que você não faça uma distensão, né, para que você não faça uma complicação. Ainda, segundo o médico, pessoas que têm algum problema de saúde devem procurar um especialista antes de retornar aos exercícios. As regras também valem para quem quer iniciar as atividades do zero. Está indicado procurar um médico quando você tem uma comorbidade, quando você tem uma doença de base, uma doença crônica, hipertensão, diabetes, obesidade, porque você precisa saber as condições clínicas que você está, né, para que o exercício não te prejudique. Quando você entra numa academia, você faz aquele questionário. Aquele questionário não é brincadeira, né? Você tem que ler aquilo e, na ocorrência de alguma daquelas condições, né, você deve realmente procurar um médico. Além desses cuidados, também é preciso respeitar as medidas de segurança e proteção contra o novo coronavírus. Máscaras, distanciamento e uso do álcool gel para higienizar os equipamentos de ginástica são itens fundamentais para manter a saúde de todos. Outro setor que vem retomando é o da moda íntima, que está otimista com as vendas. Mesmo com o horário de funcionamento reduzido, o movimento tem sido frequente, principalmente com a volta dos turistas. Há cerca de um mês, o polo de moda íntima em Nova Friburgo foi autorizado a abrir as portas com as devidas restrições. Aqui na Ponte da Saudade, lojistas relataram um crescimento nas vendas, apesar do horário reduzido. Desde o início da flexibilização, o movimento de turistas tem sido grande. Muitos carros, ônibus e sacolas na mão. A corrida pelas compras atrasadas vem aquecendo a economia local. Nessa loja, a procura pelas peças de moda íntima voltou a ser como era antes da pandemia. O período que a gente ficou parado, a gente trabalhando online pelo WhatsApp, Facebook, o Instagram em si, mas conforme depois, quando liberou a abertura, a gente conseguiu já dar uma respirada legal. Está praticamente batendo igual o que estava antes da pandemia. Conforme parou, o pessoal ficou parado e querendo gerar renda, muita gente trabalha revendendo, então praticamente 100% do que estava antes, e isso já equacionou, já chegou, está igual. Para manter a segurança, o Wallace está sempre atento aos cuidados. A gente toma cuidado de ficar higienizando máquinas, cartão, calculadoras, balcão, tendo álcool em gel, a luva para quem quer trabalhar com luva ou quem quer utilizar a mercadoria comprar com luva, o ambiente evitando a aglomeração de pessoas, mesmo a loja sendo extensa. Nessa loja de lingerie noite, a busca pelos produtos passou a ser até maior do que era antes. Pela questão das pessoas estarem agora em casa, mais em casa, as crianças também em casa, as pessoas buscam muito conforto, então acabam buscando bastante a área do pijama, que é a nossa, né, linha. Então, assim, tem vendido bastante, é um momento que está sendo, assim, bem aquecido para a gente dessa área da linha homeware, né, que é uma linha que fica mais arrumadinha, fica em casa. Depois da incerteza com o futuro das vendas, Fernanda segue com grandes expectativas, sempre com segurança, é claro. Sempre na porta está o adesivo, né, da prefeitura, com todas as informações de como o cliente tem que proceder e também o empresário mediante ao cliente, né, para da melhor maneira
também está se protegendo. O tempo todo a gente está higienizando os balcões, onde é colocadas a mão, e os clientes usando a máscara, o álcool em gel disponível. Então, sempre fazendo, conforme a orientação que a Prefeitura passa. O Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.